E hoje mais um episódio do Avante Business Cast. E a convidada aqui hoje é comunicação, Luciana Vianello, mais conhecida como Lu. Lu, por favor, né? Lu para você e Lu também para quem está nos assistindo. Esse campo da comunicação, né, Ricardo, é um campo para a gente abraçar com vigor. Porque comunicar faz toda a diferença na performance pessoal, nas relações interpessoais, mas principalmente quando a gente encontra os desafios da empresa. O empresário que sabe se posicionar, que sabe comunicar, ele não tem só porta direta para dentro da empresa. Ele tem porta direta com seus principais parceiros, com seus clientes diretos, mas também os clientes potenciais. Você dominar a comunicação faz total a diferença na sua abordagem na vida, nos seus recursos. Eu posso dizer que a comunicação é a maior ferramenta de tecnologia social que o empresário pode usar a favor do seu próprio negócio para gerar os resultados que ele quer. E eu sou apaixonada, Ricardo, pela dinâmica da comunicação. Olha, eu navego nessa praia há 30 anos. Então, a gente vai abraçando as dores, as dificuldades das pessoas que precisam de um posicionamento mais assertivo. E eu acho que é interessante, Lu, nós nos conhecemos em um grupo de empresários e fizemos uma dinâmica. Eu adorei aquela dinâmica porque percebi o que é que eu poderia melhorar. E naquele momento que houve, eu estava de lado de um colega, um amigo, né, que é empresário e tem uma excelente comunicação. Adeilton lá da oficina, móveis, excelente. E eu tinha que defender uma tese, ele ao contrário, era o exercício. Então, assim, foi quando eu percebi que comunicação, eu posso ter o melhor conhecimento técnico, eu sou de origem técnica, então eu tive que também tentar desenvolver. Foi aquele estalo ali que eu disse, não, agora eu tenho que fazer algo nesse sentido. E graças a você que eu estou aqui engatinhando, mas também aproveitando os resultados de uma boa comunicação. É tão interessante aquele momento que eu estou resgatando ele aqui também na minha memória, porque como que a gente trabalha a comunicação como não só é falar bonito, comunicar não é sobre falar bonito. De forma alguma. Não é sobre falar difícil, muito pelo contrário. A comunicação é esse elemento que gera influência. Então, se eu comunico a ponto de ser influente, realmente eu mudo o cenário, eu mudo o contexto, eu mudo a perspectiva da outra pessoa e, principalmente para os executivos, empresários, eu as direciono para a visão que eu desejo. Isso é o mais importante. E olha só, uma empresa que tem um direcionamento, o líder, o diretor, o executivo, ele quer fazer um novo projeto, quer um direcionamento diferenciado, e se não for bem comunicado e não tiver uma boa participação dele e ele também transmitir isso aí a dificuldade é enorme. Eu digo isso também porque eu já passei por essas necessidades, né? Sim. E, como eu falei, de origem técnica, sem habilidade de comunicação, a gente pensa fazer as coisas e termina se atropelando. Mas uma boa comunicação do próprio empresário, né? Isso, e tem que saber usar. Aí tem que, essa comunicação não é, como você falou, não é só falar. É fazer com que o outro haja. Isso. Foi quando naquele dia que o exercício que você fez foi excelente, porque o meu entendimento era outro, entendeu? Isso eu entendi que agora é uma ferramenta do meu trabalho e fazer com que os outros passem E isso melhora não só nas relações também profissionais, também a questão das relações com as amizades, com um assunto polêmico, algo desse tipo. Essa ferramenta que nós temos e é só potencializar. Perfeito, porque está no DNA humano a habilidade de comunicar. E se nós olharmos para essa ferramenta só compreendendo assim, puxa, eu quero que essa pessoa entenda o que eu digo. Isso para o empresário é muito pouco. Para o empresário, a diretriz deveria ser outra.
Deveria ser eu comunico. Então, eu sou capaz de mobilizar uma ação. Se a minha comunicação não promove a ação, eu posso dizer que esse empresário está no campo do esforço. Porque ele provavelmente vai ter que repetir aquela pauta de reunião várias vezes. E mais, ele vai estar distante do resultado que ele quer. Então, esses ruídos que advêm, né, de empresários que são muito técnicos ou que sabem fazer muito bem o que fazem, mas não abraçaram ainda essa capacidade de influência, essa capacidade de mobilização pela ação. Isso é o que mais distancia grandes líderes, posso até dizer, né, os bilionários, dos mais milionários, né? Quer dizer, será que a gente poderia pensar nessa pauta? Eu estava até comentando, eu disse, olha, quem é que faz hoje a CIMED? A pessoa está na frente, é um dos sócios. Você vai para a Van, quem está na frente é o dono, ele não tem sócio. Você vai para uma empresa grande, né? Essas big techs também, né? Quem sempre está à frente tem o grande empresário. E eles não são... Eles são trilionários ou bilionários, né? E por que os milionários também não se apresentam? Por que não? Porque não parece... Porque se ele não for milionário, ele é milionário apenas, né? Brincadeiras à parte, claro. Né? Ele pode ser multimilionário. Caramba. Mas assim, tem que mostrar como é que isso é necessário. A gente já conversou aqui com empresários que têm 8.500 funcionários. Uau. Aqui, empresário daqui. Então, assim, a habilidade dele também comunicar, não só a imagem dele, né, e fortalecer, isso é muito importante, né? Isso é um trabalho. Sim. Eu tenho outro que também nós conversamos, eles têm umas 5 empresas diferentes, de ramos diferentes. Ele também teve que desenvolver essa parte de comunicação, mas ele já tem isso como ferramenta, a comunicação. Então, isso ajuda muito para conseguir os resultados que ele conseguiu nos últimos 20 anos. Eu conheço também, assim, a gente percebe quando tem um bom comunicador e ele faz com que a equipe se mova. E eu acredito também, assim, que não é só dentro da empresa, é para fora. Isso, então, Ricardo. Isso é o mais importante também. Esse é um grande diferencial, né? A gente vê, por exemplo, o próprio exemplo do Joel J. Caramba, a capacidade dele comunicar, ele e os sócios dele, né, fizeram com que eles construíssem um império, um negócio sustentado essencialmente por um coração de comunicação. Então, a comunicação não é só comunicar para ir para uma tela, para um vídeo. A gente está, né, nesse movimento do digital, 2026, todo mundo precisa estar no digital, mas como? Eis a pergunta. Porque a minha comunicação, ela é a diretriz. Eu posso tomar decisões de A a Z, mas se eu não comunico essa decisão com clareza, eu estou perdendo uma fatia de valor, não só para a empresa, financeiramente dizendo, mas também para agregar a cultura. Porque o exemplo de um grande líder, ele entorna, né, nas suas cadeias a energia, a presença e o que ele quer desse time, dessa equipe, desse grupo que está com ele, a partir do comportamento. Então, quando a gente fala de comunicação, é como eu falo, como eu me expresso, como que eu dito as regras e como eu me coloco a ponto daquela minha mensagem não ser só apenas ouvida, mas ser essa diretriz de visão. Então, um exemplo que eu tenho, e eu trabalho com a comunicação não só nessa capacidade de envolver a oratória, os gestos, a expressão, a voz, a energia, mas também nesse entorno das conversas difíceis. Outro dia eu fui convocada por uma empresária para ela me contratou e ela disse assim: Lu, você precisa trabalhar uma conversa difícil que eu vou ter. Falei, qual é a conversa? Não, que eu quero uma separação dos meus sócios. Eu quero tirar o meu sócio da minha empresa. Falei, quem é o seu sócio? Ela falou, é o meu pai.
Então, ali naquele momento, mais do que falar de forma diretiva era importante, mas como essas camadas que envolvem uma empresa familiar, né? Então, em 3 meses, ela falou para mim, Lu, nesse período eu te contratei para conduzir uma conversa que seria impossível para mim, mas a sua entrega me transformou num posicionamento dentro da minha empresa, fazendo com que eu nem quisesse mais tirar o meu pai. Ele hoje me respeita. Eu estou, né, na cadeira de CEO dessa empresa e ele está num outro papel, mas assim, a nossa relação se sustentou a partir daí. Então, eu não quero mais tirar o meu pai. Hoje nós temos jantares toda sexta-feira à noite juntos. Então, protegendo as camadas que envolvem não só o CNPJ, mas os CPFs envolvidos. A gente... eu falo que eu tenho um apego à comunicação porque ela é capaz de transportar os cenários do empresário para que haja viabilidade, não só no negócio, mas nas relações. Todas as vezes que a gente está diante de uma empresa familiar, o que está em jogo? Né? Quais são esses elementos de poder em que as pessoas se apropriam deles, e ok, mas como que a gente pode fazer isso de forma respeitosa a ponto de cada um cuidar das suas vantagens que contribuem para que o negócio exista, né? Então, todo esse cenário, ele é amplo, ele é potente. E quando a gente começa a trabalhar a comunicação, e às vezes o empresário chega de forma tímida, ele fala, Lu, eu não consigo falar no vídeo. E quando a gente começa esse trabalho, a gente vai descobrindo que a gente pode cuidar de elementos sensíveis para a vida desse empresário, para que ele seja mais feliz. Então, eu entendo que comunicação é caminho de prosperidade para a vida. Para você observar, assim, excelente esse exemplo que você apresentou, porque imagina, o maior conflito entre filho e pais, né, e em relação à sucessão, formas de ver, né, diferente, né? Então, isso aí, essa habilidade de comunicação envolve também muito a parte de psicologia, do por que lidar. E você não precisa entrar no detalhes, né, de teorias de psicologia, mas você vai direto ao assunto. Eu achei muito legal essa parte de ter uma solução, e principalmente conflitos, né, uma comunicação violenta. Perfeito, também, isso é importante. Outro ponto que eu estou puxando aí também é em relação à questão de psicologia, que minha esposa também está fazendo, né, uma graduação em psicologia, e a gente percebe, né, que existem também formas de comunicar. Eu conheço vários empresários que são, né, TDAH, tem autista, tem dislexia, e nada impede dessas pessoas a executarem excelentes serviços e criar, entendeu? Eu dou um exemplo de um amigo que ele comentou, ele fez, eu sou ultra focado. E aí ele fez, mas eu tenho dislexia. Aí ele fez, sim, mas aí como é que você consegue isso aqui? Isso é uma característica minha, simplesmente, e eu tenho um foco e tal. Aí às vezes você vai conversar com uma pessoa, eu sou TDAH, tudo bem, tá ok. Aí a pessoa foge do assunto, mas essa sua habilidade, né, de preparar uma pessoa que tem que lidar com essas outras características humanas, né, de comportamentais, e tá lá, imagina, você tem um excelente diretor, gerente, potencial, mas ele tem uma característica, e quem vai lidar com isso? E a melhor ferramenta não é fazer tratamento, é fazer comunicação. Eu disse, olha, uma desenvolver, né, Ricardo, uma habilidade que ela está dentro, independente, né, dessa situação em que você se encontra, esse é um elemento do seu DNA. Então, eu já tive caso que um empresário chegou e falou, Lu, eu acabei de receber o diagnóstico, né, que eu faço parte aí do espectro autista, e o que eu vejo na minha comunicação, que é uma comunicação telegráfica, muito segmentada, com pouco fluxo. Elon Musk.
Exato, exato. Mas como que... Olha... Foi Elon Musk que você estava conversando? Gostaria. Vamos mandar esse vídeo para Elon Musk, porque ele está convidado a mover isso que faz parte dessa natureza humana. E quando eu trabalhei com esse empresário, e olha, Ricardo, ele tinha um grupo de mais de 500 empresários com ele em Belo Horizonte. E ele falou, Lu, a partir do momento que a gente trabalhou, eu me senti mais à vontade, não só para gravar, olhar para as telas e comunicar, mas também eu comecei a ser convidado para subir nos palcos. Sim. E, ao subir nos palcos, eu tinha que fazer o meu pitch, eu tinha que vender a minha ideia, eu tinha que vender a minha empresa. E como que o trabalho da comunicação me permitiu mais fluidez e menos tensão. Então, muitas vezes, Ricardo, eu trago, né, para dentro de um trabalho, não só um dos sócios, mas às vezes vem os 2 sócios ou 3 sócios, e a gente observa que tem um que, em geral, se posiciona mais na área comercial. Esse que, em geral, se posiciona mais na área comercial, provavelmente ele já teve habilidade de desenvolvimento de comunicação, ele se sente bem naquele caminho, mas e o outro sócio? Será que ele vai ficar sempre atrás das cortinas? E outras vezes é mais analítico, né? Então, ele prefere... E às vezes ele até prefere. Ele tem uma preferência de ficar mais escondido, vamos dizer. Mas o quanto que ele contribui para o negócio quando ele é chamado a comunicar. Então, esse trabalho de comunicação ele não deveria ser só apenas para aquele que responde perante aí uma grande audiência, mas para todos. Porque aquele que é um grande observador, um grande analítico, que tem uma capacidade de raciocínio e precisão na sua análise, quanto que ele pode contribuir com uma comunicação assertiva. E quantas vezes, Ricardo, a gente vê esse sócio um pouco mais refém do silêncio, sem se posicionar, sem muitas vezes ir para as pautas das reuniões, até para confrontar e defender a sua ideia. Então, eu falo que a comunicação ela é um bônus, ela é uma vantagem competitiva e que deveria estar na diretriz, no coração dos negócios hoje. Nós estamos em 2026, passando por uma revolução na área de tecnologia, na área de inteligência artificial. E quanto mais essa habilidade de comunicar ela se faz presente, mais essas outras ferramentas sustentam esse líder que está diante da tomada de decisão mais importante para a sua empresa. Olha, isso é muito importante. Olha só, que a gente tem, no caso da Zenith, né, pegar um exemplo da Zenith. A Zenith, nós colocamos 4 segmentos para nós atuarmos, né? É o setor imobiliário, o setor de educação, o setor de saúde e setor público. Então, você verifica, no setor público, por necessidade, ele já tem que ter uma comunicação boa. Mas a gente percebe também que tem vários pessoas que foram eleitas, mas a comunicação às vezes não é tão efetiva. Verdade. Tá? Então, isso é um ponto. Mas você verifica agora, por exemplo, pegar nossa região. Tem empresas jovens no setor imobiliário que se destacaram por ter também a habilidade de comunicação. Perfeito. Em relação a destaques, comparativamente, quem já é mais tradicional. Então, você tem empresa aqui de 40 anos, mas a imagem e a comunicação do empresário para mostrar que 40 anos é muito tempo do que em relação a uma empresa de 10 anos. Perfeito. E tem uma comunicação boa. E observar o seguinte, que eu estou comentando aqui um exemplo do setor imobiliário. Mas quando você vai para uma educação, você tem a faculdade, você tem também as escolas e os diretores, nós percebemos que tem também tem que ter o destaque da comunicação, porque de fato eu tô ratificando isso para você, porque sim, a gente, como a Zenith participa de muitas empresas, todos os segmentos, como eu falei, né, da parte da educação é um deles. Então, os diretores também precisam, e a gente percebe que às vezes falta um pouquinho, certo?
de envolvimento da parte da comunicação e às vezes distribui aquilo ali entre os sócios. E quando vai para a área também de saúde, existem as clínicas médicas e os profissionais também da saúde. O próprio médico também. Se ele não se posicionar, ele vai ficar sempre atrás, entendeu? E hoje tem que ter realmente uma participação. O pessoal é excelente médico, mas não está sendo de uma forma... Não comunica, não coloca para o seu cliente potencial, para o seu paciente potencial, tudo aquilo que ele construiu, todo o repertório dele ao longo de uma vida. E esse é o maior pecado. É um pecado. Porque nós todos, né, Ricardo, a gente se destina na vida para executar o nosso dom. Então, quando a gente percebe nessas áreas, tanto na área da educação quanto na área da saúde, o compromisso dessas pessoas com seus dons, mas que ao omitir a comunicação, eu percebo que estão em pecado. E esse receio de comunicar as tira do ponto de excelência no que fazem. Porque não adianta hoje, esses profissionais fazerem bem dentro de uma caixa, fazerem bem aqui entre quatro paredes. É verdade. Hoje, esses 40 anos, né? Eu sou empresário, minha empresa tem 40 anos. Nasce uma empresa agora, ontem, 2 anos. Mas é essa de 2 anos que, entre aspas, sabe o que eu fico mais impressionada? Que eles não têm nada a perder. Então, eles vão para comunicar, não importa nem o como. Mas quem tem muito tempo, e olha, 40 anos, 30 anos, não é ontem. Traz uma bagagem, um campo de certeza. E isso precisa ser multiplicado, né? Amplificado. Lu, eu quero fazer um depoimento aqui. É o seguinte, eu sou técnico, muito tímido, altamente nerd, né? Chamar assim. E tive que fazer também, eu tenho 34 anos de empresa. Mas olha só, nós montamos um estúdio porque a gente entendeu que comunicação é importante. Então, quer dizer, o relacionamento tem também que saber, essa experiência é muito positiva. Então, eu coloco isso também, e quem também despertou isso foi você em alguns anos atrás. E eu recomendo muito o seu trabalho, a sua habilidade, a sua experiência. Agora, assim, de um ponto de vista de processos, o que a gente pode, como empresário, assim, esperar de Lu de uma forma pragmática, né? Diz, olha, eu tenho essas dificuldades. E o que é que eu posso fazer? De uma forma assim, pelo menos 5 dicas. O que é que você poderia... Adoro as 5 dicas, né? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é você não paralisar com o seu próprio julgamento. Isso que você fala, Lu, eu sou tímido, eu sou técnico. E olha, a gente tem aqui um estúdio de podcast de excelência, exatamente para colocar na prática esse exercício da comunicação. Então, você já tem toda a minha admiração, né? Então, número 1 se coloque a serviço disso, sem medo. Não faça com que o seu julgamento seja maior do que o julgamento de quem está do outro lado. Quando você aquieta o seu julgamento e aceita que o caminho ele é um processo de desenvolvimento, você já deu saltos. Então, a primeira entrega que você faz é mostrar que a timidez não é um limitador. Não é limitador. Até porque eu sou tímida também, tá? Vamos fazer o clube dos tímidos. Mas vamos comentar agora a segunda entrega. O que é que A segunda entrega é que você possa ser observador de si mesmo, mas sem o julgamento. Então, por exemplo, se você se gravou, assista o seu vídeo, mas não apenas para colocar os pontos negativos, mas aquilo que você foi bom. Então, fala assim, puxa, eu adorei quando eu falei aquela frase. Olha, você viu aquela minha expressão? Essa aqui eu gostei. Porque, senão, nós ficamos cegos às vantagens da nossa própria essência. E o trabalho de comunicação não é transformar você em outra pessoa, é você ser quem você é. Então, olhar para os pontos positivos da sua comunicação.
Pode ser num áudio que você vai se ouvir, num vídeo, já é um bom teste. Vamos à terceira agora, dica. Terceira, a minha dica é da gente trabalhar a assertividade. Ser direto é uma vantagem. Então, como treino, a gente poderia contar uma história de forma sucinta, sem dar 1000 voltas. Ser sucinto, ser direto, não é ser agressivo. E muitas vezes as pessoas dão voltas com medo de ir no ponto. E ir no ponto é uma vantagem. Então, ir no ponto é você, com uma síntese, em uma frase, você segurar o coração da mensagem. Então, o que é mais importante daquilo que eu vou dizer hoje? Esse é o coração da sua mensagem. A sua reunião não pode ficar sem essa frase. O seu vídeo não pode ficar sem essa frase. Isso é fundamental. Mas vamos agora ao quarto. Está no quarto, mas eu julgo que, para mim, tem um valor gigantesco, nível 1, que é a sua habilidade de escuta, Ricardo. Como que a comunicação, ela evolui, você se transforma com uma performance muito maior quando você é capaz de fazer uma escuta avaliativa, profunda, sem ser reativa. Isso eu coloco para os empresários. Porque quando a gente escuta algo que a gente não gosta, não concorda, não aguenta, a gente é imediatista. A gente quer falar na hora. Então, a dica nessa quarta é: segure isso que você está ouvindo sem julgar. E observe como que você pode trazer a sua perspectiva com qualidade diante disso. Ah, legal. Quer ir para a quinta? Quero. Vamos concluir agora. Vamos para a quinta. Eu gosto da quinta porque ela é um combo, né? Eu que trabalho muito com políticos, pessoas que precisam de uma comunicação ampla, como que o corpo é ferramenta de comunicação. Então, muito do trabalho de comunicar, eu preciso ativar o corpo antes. Tem um médico que eu trabalho, Ricardo, e antes da gente gravar, a gente faz um aquecimento no corpo para ele tirar a tensão, para ele desativar e ele entrar com mais fluidez. O nosso corpo, eu entendo ele como um grande avatar da comunicação. Então, que nós deveríamos mexer o corpo, fazer movimento, deixar isso amplo, para que a gente tenha uma expressividade que não é só de uma palavra, mas de todas as camadas da comunicação, inclusive do corpo. É legal. Gostou? Eu gostei. Gostou? Aí sim que eu peguei essas dicas, agora eu vou ficar mais atento também. Isso. Lu, muito obrigado. Nós chegamos aqui a uma experiência muito importante. Os empresários, né, os profissionais de uma forma liberal, estratégicos, então, são todos também precisam, e é por isso que a gente está aqui conversando, para que as pessoas conheçam muito bem o seu trabalho. E mais uma vez aqui, pessoal, mais um episódio do Avante Business Cast, que hoje foi também muito especial na parte de comunicação. Que bom, eu fico feliz, Ricardo, com esse convite, e quem está nos assistindo que possa usufruir dessas pílulas, né, que a gente conversou aqui hoje. Com certeza. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.